Às vezes estamos tão próximos, mas tão próximos de alguém que não conseguimos vê-lo. Não é só a grande distância que nos impede de ver, o excesso de proximidade também. O excesso de proximidade pessoal provoca em nós um fenômeno bastante interessante e desconcertante. Perdemos um tanto da empatia, porque passamos a nos projetar na pessoa. Confundimos nossos valores com os dela, nossas preferências com as dela, nosso espaço pessoal com o dela. É um sufoco. A gente faz isso e não nota, mas tudo isso é resultado da pouca percepção de que é o grau de afinidade que mostra qual é a distância saudável que devemos manter entre outras pessoas e nós. Não é só o excesso de distância que pode causar problemas nos nossos relacionamentos. O excesso de proximidade também. Quando a gente ainda não tem muita noção de como gerir os nossos convívios, as nossas relações, é comum que a gente fique distante demais de pessoas em que o convívio saudável seria estar mais próximo e que a gente fique aproximado demais de pessoas que esse convívio não fica tão saudável quando a gente está perto do outro o tempo todo. Existem pessoas que a gente consegue conviver quase todos os dias, por exemplo, e que não causa nenhum atrito. Existem pessoas que, quando a gente fica próximo demais, as sombras daquela pessoa e as sombras que a gente tem, né, os nossos aspectos, né, os nossos defeitos, as nossas limitações, elas geram faísca, elas entram em colisão. Então existem pessoas em que o convívio saudável não é você ficar o tempo todo grudado por causa dos aspectos dessas pessoas, do mundo interno, das crenças, da visão de vida e dos valores. O convívio o tempo inteiro acaba causando um desequilíbrio ali. Então muitas vezes você vai ter que engolir sapo, ou outra pessoa vai ter que engolir sapo, ou vocês vão ficar brigando o tempo todo. Então nem sempre só se trata da distância, mas também da proximidade. Quando a gente entende isso, a gente vai se baseando no que Erle Krauss chamaria de afinidade. Então, se eu tenho mais afinidade com uma pessoa, o convívio mais próximo com ela é possível. Mas se eu não tenho muita afinidade com aquela pessoa, se eu me obrigo a conviver com ela o tempo inteiro, é muito provável que os nossos dois egos se colidam, que gerem faíscas ali, que a gente comece a brigar, que aquele convívio saia da saúde, porque a gente não está usando uma distância que é ali saudável, como ele mesmo diz, para que essa relação fique equilibrada. Em contrapartida, tem pessoas que, se a gente se distanciar demais, pode acontecer isso também. A gente pode sentir ali saudade, a gente pode ali ficar com vontade de encontrar aquela pessoa, pode não nos fazer bem essa distância toda. Então, em cada relação, a gente tem que saber dosar o tanto de distância, mas também o tanto de proximidade, porque não vão ser todas as pessoas que a gente vai conseguir conviver o tempo todo. E o parâmetro que a gente vai usar para fazer essa diferença é a afinidade, é o afeto.